Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, na nossa aula de matemática financeira, nós vamos tratar sobre o regime de capitalização composto, né? Em primeiro lugar, a gente vai fazer a diferenciação entre esses tipos de regime, perceber quais as principais características que existem em cada um, e a partir daí, entender como se comporta a capitalização no regime composto, né? Então, primeira coisa, a gente vai precisar diferenciar o que esses regimes de capitalização simples e composto, eles vão, em que eles se diferenciam, né? Então, primeira coisa, regime de capitalização significa um regime de acúmulo de capital, né? E esse acúmulo ele pode ser positivo ou negativo, né? Tudo depende da forma como você está se situando diante dessa situação. Por exemplo, se você está devendo um cartão, né, vai ali sofrer um regime de juros em que você vai ficar devendo ao banco, né? Então, para você isso é negativo. No entanto, para o banco, isso é lucrativo. Ou a outra forma, um investimento, você aplica num determinado investimento, cotas, bolsa, enfim. E sobre aquele valor, uma poupança, por exemplo, que é um tipo de investimento, e sobre aquele valor você vai lucrar. Então, para você, dependendo do regime de capitalização que tiver ali, pode ser mais ou menos atrativo para você, tá certo? E existem duas formas. A forma comercial, né, que a gente está mais acostumado, ele está baseado no regime de capitalização composto, que utiliza juros compostos, né? O simples, ele é mais comum nas negociações mais informais. Você empresta dinheiro ali a um amigo, geralmente a gente não aplica um valor, uma capitalização composta, vai ser uma capitalização simples ali, em cima daquele valor que você emprestou, você vai ter uma determinada compensação ali financeira e vai conseguir dividir isso de forma regular ali ao longo de alguns meses, né? Ou anos, enfim, depende da forma como isso foi negociado. Principais características do regime simples e composto, né? Diferenças entre eles. Primeiro, no regime simples, nós temos um tipo de comportamento de crescimento linear, né? Então, dada o tempo e dado determinado tempo, o valor que você está investindo ele vai variar aqui de forma linear, né? Sempre um pouquinho de cada vez. Já no crescimento exponencial, não. A gente vai perceber que ao passar do tempo, esse valor aqui vai começar a crescer de forma muito rápida, né? No regime simples, né, os juros eles são calculados como a partir do capital, né, e a taxa, e o montante ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Em meu montante vai ser dado pelo capital inicial, que vai ser multiplicado por 1, que é o valor total, mais a taxa vezes o número de meses. Enquanto isso, no montante composto, na capitalização composta, o montante ele vai ser dado pelo capital mais a taxa mais 1, e tudo isso é elevado a n, né? Esse chapeuzinho aqui quer dizer elevado a n, que é o período, tá certo? Então existe essa diferença aqui entre essas duas fórmulas, tá certo? Nas taxas proporcionais, quando a gente percebe que as taxas elas são dadas em períodos diferentes daquilo que a gente está contabilizando, por exemplo, você pode ser informado num contrato de que as taxas
e que a taxa anual, né, é de 200% ou 50%. Mas quanto isso vai equivaler a um mês, né? No, existe uma diferença aqui entre o composto e o simples. No simples, nós dizemos que essas taxas elas são proporcionais, né? Então, por exemplo, a significa ao ano, né? Então, 36% ao ano equivale a quantos por cento ao mês? 3%. Por que 3%? Porque é simplesmente chegar aqui e dividir 36 por 12. Por que eu dividi por 12? Porque em um ano tem 12 meses. Se eu estivesse falando em bimestres, eu dividiria por 6, porque no ano eu tenho 6 bimestres. Se fosse trimestres, dividiria por 4, porque em um ano tem 4 trimestres e assim por diante. Tá certo? Se fosse semestral, seria dividido por 2, porque em um ano tem 2 semestres. Então, esse aqui é 3%. Já no regime de juros compostos, esse 26,8241, esse aqui é um acúmulo de um ano. Só que nos juros compostos ele vai acumular, né? Como uma bola de neve. Você vai, no mês, sua dívida é essa, no mês seguinte já é esse pedaço, no mês seguinte já é esse, no outro mês já é esse. Isso vai aumentando cada vez mais, né? Então os juros eles são sempre calculados sobre o último valor dado. E isso faz com que esses 2%, esse valor aqui, ele não seja simplesmente 26 dividido por 2, né? Aqui mesmo nesse exemplo, eu tinha feito o cálculo separado, uma taxa de 2% ao mês dentro de um ano, ela vai render aqui 26,8241, tá certo? Por cento ao ano, que é maior do que os 24 que nós poderíamos pensar. Então, taxas proporcionais quando é um regime simples. Quando é um regime composto, nós dizemos que são taxas equivalentes. Tá certo? Então, vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar o cartão de crédito, né? E aqui eu pensei numa fatura de R$ 500 que não, por acaso não tenha sido paga, né? Algo que pode acontecer com qualquer pessoa, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? Então, dívidas, você tem um determinado cartão, não pagou. Aqui nesse exemplo, eu peguei o cartão que é bem popular aqui em Pernambuco, né? Um cartãozinho vermelho, né? Que antigamente pertencia a uma rede de supermercados bem famosa e depois passou a uma financeira, um banco, né? Laranjinha, enfim. Esse cartão de crédito aí, hoje, né? Tem uma taxa de juros mensal de 14,72. É uma taxa muito alta. Geralmente, o cartão de crédito é a pior taxa, né? É a taxa mais alta que existe de todas as formas de financiamento. Então, aquilo que você pode trocar do cartão, que é um crédito rotativo, e você passar a utilizar outras modalidades, né? Até o empréstimo mesmo, não que seja uma opção boa, tá bom? Também tem taxas altas e tem um acúmulo, mas ainda é uma opção com taxa de juros menos agressiva, geralmente bem menos agressiva do que a taxa do cartão de crédito, tá bom? Você paga em dia, não tem problema nenhum. O problema é se você, por acaso, deixa de pagar uma fatura ou parte dela. Então, peguei aqui um valor de R$ 500 e eu quero saber, em um ano, se você não pagar essa dívida, essa fatura de R$ 500, quanto você vai estar devendo ao banco depois de um ano? E aí, para facilitar o cálculo, eu te joguei aqui numa planilhinha do Excel, tá bom? E aí eu fiz duas simulações, olha aqui embaixo. Fiz uma simulação simples e composta. O que é que acontece na simulação simples? Lembra lá dos R$ 500 iniciais? Esse é o valor da fatura, né? No mês inicial, não chegou a completar um mês, então é o mês zero.
tá bom? Certo? Mês 0 é o mês inicial. Botei aqui a taxa de juros e aqui eu botei uma fórmula. Que fórmula foi essa? Eu pedi para multiplicar o valor inicial pela taxa de juros, tá certo? Isso me deu o valor desses juros aqui. Então, na taxa simples, a referência desse total de juros vai ser sempre com valor ao inicial. Então, cada mês que você deixar de pagar, você vai acumular R$ 73,60. Isso vai fazer com que sua dívida vá aumentando de forma linear, né? Tanto é que se a gente projetar aqui bem rapidinho, né, esses valores num gráfico, vê só o que é que vai acontecer. Vou colocar como gráfico de linhas. Olha aqui uma reta bem bonitinha, tá vendo? Pois é. Esse acúmulo aqui, ele vai de modo que daqui a um ano, 12 meses, nessa mesma taxa de juros, supondo que não mude, né, em um ano, cada mês acumulando o valor de R$ 73,60, depois de um ano você está devendo R$ 1.456,80. Isso em juros simples, tá bom? Praticamente triplicou o valor da sua dívida, tá certo? E isso é uma taxa de juros altíssima. Se a gente somar aqui todos esses valores, a gente vai ver que no ano a taxa de juros efetiva é de 191,36. Efetiva porque é aquilo que realmente vai se concretizar, né? Vamos lá. A grande questão é, aqui ó, taxa composta. E olha para cá como a situação ficou muito pior. Sua fatura lá de R$ 500 que você deixou de pagar nesse mês, sendo submetida à mesma taxa de juros. Só que, lembra do efeito bola de neve? Pois é. Agora, a taxa de juros, ela vai mudar, a quantidade de juros acumulados vai mudar, mesmo sendo a taxa de juros igual. Por quê? Deixa eu dar um clique. A taxa de juros vai ser sempre calculada sobre o valor anterior, o acumulado do mês, tá certo? Ou sobre o último valor. Então aqui vai ser calculado sobre os R$ 658,03. Deu R$ 754,90 e sobre isso vai ser acumulado nova taxa de juros. Olha como vai ficar ao fim de um ano, tá certo? Com taxas de juros compostas, que é essa daqui que o cartão de crédito trabalha, tá? O cartão de crédito não trabalha em cima da taxa simples, tá bom? Isso aqui seria um acordo de amigos que vai emprestar o dinheiro ali, né? Ainda se torna uma questão melhor. Mas o banco ele vai trabalhar, o banco, a financeira vai trabalhar com essa taxa de juros composta. Ele vai juntar o valor dos juros sobre a última atualização dele, tá bom? Ao fim de um ano você está devendo R$ 2.980,43. Gente, isso é quase o sextuplo do valor inicial. Quase 6 vezes o valor inicial do débito em um ano. Então isso é uma bola de neve muito, muito, muito perigosa, tá certo? Com isso, né, eu vou propor uma atividade para vocês, certo? Vamos acompanhar aqui. Chegou a sua vez. Vocês vão agora ter uma dívida inicial de R$ 2.000, tá certo? Valor inicial da dívida comum a todos os alunos, R$ 2.000. Só que agora vocês vão submeter a uma taxa de juros mensal. Essa taxa de juros não foi dada. Por quê? Vocês vão utilizar a taxa de vocês de acordo com os 2 últimos dígitos da sua matrícula. Então, suponha que sua matrícula seja 2021 2 THL 009365. Bom, você vai pegar esses 2 últimos dígitos,
65. Só os dois últimos, tá? E você vai dividir isso aqui por 10. Dividir por 10 significa só colocar uma vírgula aqui no meio. Ficou parecendo um 6. Pronto. Ainda ficou. Agora. Pronto. 6,5. Essa daqui é a taxa para quem tem o final da matrícula 65. Professor, eu não tenho, o final da minha matrícula não é 65, é 08. 9308. Você vai pegar o mesmo 08, tá certo? E você vai fazer o seguinte, 08 dividido por 10 é 0,8. Então, você vai calcular o valor da sua dívida após um ano, tá certo? Aqui é o mês, você vai calcular depois de um ano, com a taxa de 0,8. Com isso, todas as atividades de vocês vão ser diferentes, tá certo? Então, não vai ter uma mesma atividade. Vocês podem fazer juntos no sentido de se ajudarem, né? Mas as atividades de vocês vão ser diferentes. Vocês vão pegar isso aqui e anexar na atividade que está proposta lá no Classroom, tá bom? E aí eu estou pedindo para vocês considerarem duas questões. Primeira situação, você vai calcular capitalização simples, que é essa daqui, em que os juros vai se repetir mês a mês, tá certo? E a segunda situação é a composta, ou seja, no mês vai calcular de acordo com o mês anterior. Vocês podem entregar de várias formas. Ou vocês entregam isso numa planilhazinha do Excel, vocês podem fazer na planilha do Excel, ou se tiver com dificuldade, usar uma planilha do Word, uma página em branco do Word. Vocês podem fazer isso no caderno de vocês, tá certo? Ou numa folha separada, e aí tirar a foto e anexar na atividade, enfim. Tanto faz de um jeito ou de outro, pode ser escrito ou pode ser digitado, tá certo? Da maneira que ficar mais simples para vocês. Cuidado com o prazo, vocês têm uma semana para fazer isso, tá bom? Então, até a próxima semana, como a nossa próxima aula é no dia 13, a atividade vai encerrar no dia 12, tá certo? E aí vocês, as dúvidas que tiverem, podem colocar. Nossa próxima atividade, assim que o plano de aula tiver liberado pela direção, pela coordenação, vocês vão receber e a gente vai verificar aí a possibilidade de encontro presencial ou síncrono, né, dependendo aí dessa resposta. Tá bom, gente? Para vocês um bom dia, né? E bons estudos. Tchau, tchau.